O, o Natal é a celebração de quê? É a celebração do fato de Deus ter vindo à Terra em forma de homem. É isso que celebramos. Deus veio à Terra em forma de homem. Vamos entender que o cristianismo celebra é algo radicalmente diferente de tudo que é celebrado por todas as outras religiões. Porque tem outros tipos de pensamento que dizem que Deus veio à Terra. Por exemplo, tem até algumas mitologias que falam que deuses vêm à Terra para fazer coisas que eu não posso eu não tenho até coragem, não tenho nem coragem de falar assim no culto. Coisas tão terríveis que eu tenho até coragem de falar aqui, fico envergonhado. Me lembro jovem, eu li o livro de Erasmo de Roterdã, chama Elogio à Loucura, que diz que a loucura é fruto de uma relação sexual de um deus, Plutão, com uma mortal. Outras religiões celebram vindas de deuses à Terra, mas nossa celebração é diferente. A originalidade do que celebramos não é o fato de simplesmente Deus ter vindo à Terra, mas é o fato de que o Deus que veio à Terra e se transformou, que veio à Terra na forma de homem, é aquele Deus que é narrado no Antigo Testamento. É o único e verdadeiro Deus. É o Deus criador dos céus e da terra. Não é por outra razão, meus queridos, que em pelo menos 2 evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em pelo menos 2, em Mateus e em Lucas, Mateus no capítulo 1, do verso 1 ao 16, e em Lucas, no capítulo 3, dos versos 23 em diante, você tem uma narrativa da genealogia de Jesus, que começa lá com os patriarcas, começa lá com Abraão. Aí você entende por que isso. Você se pergunta por que isso. Algumas pessoas ficam até meio entediadas ao lerem aquilo. Por que isso? Porque o Novo Testamento está deixando claro que aquele homem que vem na pessoa aquele Deus que vem na pessoa de Jesus Cristo, que vem à Terra como Jesus Cristo, é o mesmo Deus que vem se revelando a toda aquela genealogia no Antigo Testamento. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. É o Deus criador dos céus e da terra. O Deus a quem todos nós prestaremos conta, independentemente se cremos ou não nele. É o Deus que se despe de sua divindade e em alegria, amor e humildade vem à terra na figura de um homem. Muita gente não entende o quão interessante e radical é esta escolha de amor feita por Deus para vir à terra em forma de homem. Uma maneira de nós chegarmos pelo menos perto desse entendimento seria se eu criasse aqui uma situação. Você imagine se... Vou criar uma situação. Você imagine se os cachorros aqui da cidade de Natal estivessem com um problema. E você, para salvar este cachorro, tivesse que se transformar em um cachorro. Você, por amor aos cães, você teria de se transformar em um cão para salvá-los. Só essa possibilidade de você ter de achar e se transformar em um cão para salvar os cães vai dar uma sensação para você do que foi a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, optar por amor em se transformar em um homem para salvar a humanidade. Nós vimos do que o nascimento de Jesus se trata. Agora eu quero conversar com vocês para que nós tenhamos um entendimento amplo e correto do que é o Natal,
do que nós verdadeiramente estamos celebrando, nós vamos entender não apenas o que ele fez, mas por que ele fez isso. Por quê? Porque Deus teve de virar um homem, nascer via terra em forma de homem, para nos salvar. Por quê? Eu vou trazer duas razões principais. Vou explicar duas razões principais. E nosso bate-papo se dará para explicar essas razões, do porquê Deus teve de vir em forma de homem. A primeira razão é que Deus teve de vir em forma de homem, pois de outra forma ele violaria a sua promessa. Vamos entender isso. Eu vou começar a explicação voltando lá para o momento em que o homem foi criado. Lá em Gênesis, se vocês puderem, por favor, abrir as Escrituras. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 ao 27. Ao estudarmos como o homem foi criado e vermos o que aconteceu, nós iremos entender o porquê que Deus teve de vir à Terra em forma de homem, no evento que hoje celebramos como o evento do Natal. Então, as Escrituras dizem no livro de Gênesis, primeiro dos livros do Pentateuco, livros escritos por Moisés, livros importantíssimos para o judeu. Os 5 primeiros livros da Bíblia são Pentateuco, para os judeus são exatamente a Torá. Então, o que diz as Escrituras? Verso 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou, e aqui as Escrituras em hebraico passam a usar um verbo que não é muito utilizado nas Escrituras, que é o verbo bará. É o mesmo verbo que é utilizado na primeira linha de Gênesis, quando diz Deus criou os céus e a terra. Em hebraico está lá, bará. Bará quer dizer um ato de criação a partir do nada. Ele usa aqui esse mesmo verbo. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olhe só, eu não sei se você prestou atenção, mas lá no verso 26, ele diz assim, façamos, no plural, façamos. Isso é um indicativo da Trindade. Façamos. A Trindade faz o homem à imagem e semelhança dela. Quando ele vai dar o domínio sobre as coisas da terra, ele diz: tenha ele domínio. A Trindade cria o homem, dá ao homem o domínio sobre as coisas da terra e sai da jogada. O homem não é criado de qualquer forma. Ele é criado com maturidade moral. O que quer dizer isso? O homem é criado com responsabilidade sobre o seu futuro. O domínio e a responsabilidade por suas decisões são dadas ao homem. A maturidade moral, sermos responsáveis pelos nossos atos, é um pressuposto lógico do amor. Nós só podemos amar verdadeiramente quando temos a opção de não amar. Só podemos acertar quando temos a opção de errar. Se o homem não fosse criado com responsabilidade moral, com liberdade para sofrer as consequências das suas decisões,
ele não poderia ser tido como uma criatura que verdadeiramente amasse. Seria, no máximo, como um robô. O homem é criado, portanto, no elemento mais perfeito que pode existir, com a liberdade de escolher o certo diante da possibilidade do erro. Deus nos dá, quando Ele nos dá o domínio sobre a terra, nos dá a legalidade para exercermos a autoridade sobre as coisas aqui na terra. Conforme todos sabemos, legalidade e autoridade são duas palavras que são intrinsecamente ligadas, não é? Todos vivemos sabendo disso. Se nós estamos andando numa rua, pode ter um guarda bem fraquinho, bem magrinho, sem nada lá, sem nada, o guarda faz assim, o guarda de trânsito faz assim para você parar, o que é que você faz? No seu carro todo possante? Você para. Por quê? A autoridade dele vem da legalidade que é investida dele. Satanás, portanto, assim fala a história, ele se usa de uma estratégia grotesca para subverter e tirar este domínio que foi dado ao homem. Ele encontra a serpente. E é ali que tem a narrativa de Gênesis 3, versos 1 ao 7. Eu peço licença a vocês para que nós possamos ler esses versos. Eu acho que no bate-papo de hoje vocês poderão ter uma ideia muito interessante do pano de fundo teológico em que todo o cristianismo é construído. Veja só o que as Escrituras dizem. Gênesis 3, versos 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Temos duas coisas aqui. Primeiro, o homem é criado com a possibilidade do erro, da desobediência. A ele é dada a possibilidade de acertar, mas também de errar, como consequência do fato de ter sido criado como um ser maduro moralmente. E tem também outra coisa que nós vemos aqui, que será importante para que nós entendamos a lógica do Natal. Tem uma promessa de Deus aqui, que diz: se você desobedecer, optar, a consequência será a morte. Aí o verso 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a mensagem do mundo hoje? A moralidade não precisa vir de Deus, ela pode vir de você. Você pode ser o conhecedor do bem e do mal. O relativismo, o pós-modernismo, o secularismo tão presentes na nossa vida de hoje é exatamente a mesma mensagem que está aqui na serpente. Você pode ser a fonte da moralidade e não mais Deus. Aí continua. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que é ruim, o que se apresenta como um Satanás, nem sempre vem de chifre e com aquele tridente na mão. Existe uma expressão muito comum na Itália que diz assim: o diabo não é tão feio quanto lhe pintam. As coisas que nos levam para o caminho que não é o de Deus, geralmente se apresentam como tentações aprazíveis aos sentidos.
Aí o capítulo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui é o momento em que o homem opta por não mais seguir o plano de Deus e entrega o domínio que a ele havia sido dado sobre todas as coisas, ele entrega a Satanás. Isso está bem explicado nesse último livro que publicamos, chamado Jó. Esse livro aqui, Jó, traído por Deus e entregue ao diabo, é um pano de fundo teológico que explica muitas coisas. Que o domínio foi dado por Deus ao homem e o homem entregou a Satanás. Antes de continuar, eu só vou aproveitar a oportunidade aqui e vou pedir para vocês lerem uma coisa que muita gente lê e passa despercebido. Olha só o que diz lá em Gênesis 3:21. O homem, quando já tinha se afastado de Deus, olha o que diz Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No momento em que o homem se afasta de Deus, Deus mesmo assim não os abandona. Amém. Veja que aqui Deus está presente, tanto que ali mesmo é Ele que os veste. É por isso que eu sempre digo assim, quando eu falo sobre isso, uma coisa interessante, né? Pode ser que antes de Deus ter vindo à terra em forma de homem, em Jesus Cristo, e trabalhado como carpinteiro, ele tenha antes trabalhado como alfaiate. Então, meus queridos, Satanás encontra aquele corpo da serpente que convence Eva, e Eva convence Adão a desobedecerem a Deus. E ele tem essa reação imediata de tentar resgatar. Uma coisa interessante é que quando isso acontece, Deus dá uma mensagem para Satanás. E a mensagem pode ser traduzida assim: olha, Satanás, o Natal virá. O Natal virá. Eu virei a terra, ou eu irei entre os homens, viver entre os homens. Nascerei como homem para ter legalidade, já que o domínio havia sido entregue ao homem. Eu virei como homem para ter legalidade, para tomar de volta a autoridade que o homem entregou para você. Onde está isso? Onde está essa mensagem que é central para a teologia cristã? Primeira parte que aparece é ali, Gênesis 3:15. Parece de forma ainda nebulosa, mas está ali. Olha só o que Gênesis 3:15 diz. Porém inimizade, Deus falando a Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e aí ele especifica, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eis porque Jesus é o segundo Adão. Deus poderia, meus queridos, ter simplesmente dito assim: não, eu vou resgatar essa autoridade de volta, sem ir à terra como homem. Ele poderia? Assim, ter poder para tanto, ele tinha, ou ele tem. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele estava limitado por algo. Limitado pela sua própria promessa, pela sua própria palavra. Você sabia que a ideia de que Deus pode tudo é uma ideia que tem que ser entendida corretamente? Eu, por exemplo, eu posso coisas que Deus não pode. Vocês também, não se preocupem. Não é... Nós podemos fazer coisas que Deus não pode. Você quer que eu dê um exemplo delas? Mentir, não cumprir promessas, não cumprir compromissos,
Tudo isso são coisas que podemos fazer, que Deus não pode. Deus, nesses aspectos, pode menos do que a gente. Porque ele se limita, ele é limitado por sua santidade. A santidade de Deus impossibilita que ele possa descumprir a sua promessa. E da mesma forma, o impossibilitou que ele resolvesse esse problema sem ter de vir ao convívio do homem, resgatar o homem, a não ser em forma do próprio homem. Esta é a primeira razão. Qual é a primeira razão? Porque comemoramos o Natal e porque que Deus teve de vir à Terra em forma de homem. A primeira razão é: Deus teve de vir à Terra como homem, por de outra forma violaria a sua própria promessa. Qual é a razão 2, agora que nós iremos ver? Se Jesus, veja bem, essa segunda razão é belíssima. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas se Jesus não fosse Deus, se Jesus que passou por tudo que ele passou, se ele não fosse Deus, a cruz nem de perto seria um ato de amor. Essa cruz, se Jesus não fosse Deus, essa cruz aqui nem de perto seria um ato de amor, mas seria o que? Um ato de crueldade. Você já pensou se Deus tivesse dado ordem a um homem assim, para não comer do fruto? Aí lá em Gênesis 2, 15 a 17, diz que a consequência dessa desobediência é a morte. E diz que morrer é uma promessa de Deus. E ele mandasse uma pessoa para cumprir essa promessa, para resgatar o homem, sem ter ela sido culpada por tudo o que tivesse feito. Há 2 tipos de morte, meus amados, meus queridos. Há a morte física, que é a separação entre o espírito e o corpo. Lá em Tiago 2,26 isso está claro. E a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. E a causa da morte espiritual é o pecado. Para que Deus pudesse vir nos resgatar, ele também teria de ter, para que Deus pudesse vir nos resgatar, ser nosso substituto, ele teria de passar por essas penalidades. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Imagine Deus escolhendo uma pessoa para passar por isso. Você imagine Deus escolhendo uma pessoa para passar por isso. Já pensou? Você, meu filho, você vai passar por essa situação. Mas por que eu? Não, porque eu quero que você vá. Se fosse assim, meus queridos, Deus seria uma coisa terrível, terrível. A cruz, antes de ser um símbolo de amor, seria um ato de abuso, de tortura, de crueldade. Não é porque é Ele, Deus, que diz: eu vou e vou pagar o preço que vocês deveriam pagar. Deus, o cristianismo, isso é central no cristianismo, Deus dá-se a si mesmo na morte de Jesus na cruz. Deus age em justiça, com justiça, pagando o preço pelo pecado do homem. E Ele faz isso para nos resgatar. Tem uma ilustração que é muito bonita, que é muito interessante, que é assim, essa ilustração. A pessoa diz assim, Diz assim: eu perguntei a Jesus o quanto Ele me amava. Eu perguntei a Jesus o quanto Ele me amava. Aí a resposta dele diz assim, ele abriu os braços, assim, e morreu. Morreu na cruz,
Eu perguntei a Jesus o quanto ele me amava, aí ele fez. E morreu. Deus disse que a consequência da desobediência era a morte. Entendo. Deus é justo e santo. Ele cumpre as suas promessas. A consequência da desobediência é a morte. Ele é justo e santo e tem de cumprir as suas promessas. O que nós plantamos, nós colhemos. Isso é uma regra básica, não é? Então Deus vem à humanidade em forma de homem para cumprir essa promessa, pagando o preço como homem. O nascimento de Jesus, meus amados, que celebramos no Natal, talvez seja o fato central da história da humanidade. É o fato que determina o nascimento de Deus, Criador dos céus e da terra, como homem, ele se limitando para nascer como homem, para morrer tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele, quando morre espiritualmente e fisicamente, ele se qualifica como substituto. Eu quando dou aula aqui na Universidade de Direito Processual Coletivo, a gente estuda os substitutos processuais. Aí eu dou esse exemplo assim de Jesus, né? Jesus é um substituto processual. Ele tem que se qualificar, morrendo fisicamente e espiritualmente. Mas espera aí. Eu disse para vocês que a morte espiritual é o afastamento de Deus. Como é que Deus pode se afastar de Deus? Como Deus pode morrer espiritualmente? Como Deus pode se separar de Deus? A separação que houve nas pessoas da Trindade, embora temporária, foi talvez o momento de maior sacrifício que Deus fez por nós. Nós sabemos que Jesus foi torturado, humilhado, colocado na cruz. Eu já falei aqui algumas vezes, do ponto de vista médico, o que é você morrer numa cruz. Você tem que fazer esforço para se levantar, embora esteja pendurado, para poder respirar. Mas nada disso se compara ao sofrimento que ele teve de passar na morte espiritual. Jesus na cruz tem um momento de sofrimento e de estresse quase insuportável. Você se lembra que momento é esse? Em que Deus se separa de Deus? Olha o que diz lá Mateus, capítulo 27, verso 46. Olha o que dizem as Escrituras. Esse é o momento em que ele se qualifica totalmente como substituto e pode pagar o preço por nós. Olha só os que versos diz, Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É curioso que é exatamente a mesma expressão que o rei Davi diz um século atrás, antes disso, 100 anos antes disso. Davi lá nos Salmos capítulo 22, verso 1, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo sentimento Jesus sente aqui. Deus abandonou-se a si mesmo. E ele fez isso por mim, fez isso por você, fez isso por todos nós. Assim como lá no jardim, quando o homem desobedece a Deus e ele morre espiritualmente, ali no jardim, Gênesis 3, ele morre espiritualmente. Aqui, Deus ele morre espiritualmente, ou seja, ele se afasta de Deus. Aqui, o substituto que veio nos resgatar,
o segundo Adão, que tem que passar pelo mesmo processo para se qualificar, ele se separa de si mesmo na cruz. E faz isso, meus queridos, para que verdadeiramente pudesse ser o nosso substituto. É difícil as palavras abraçarem, vestirem um conceito tão profundo. Por mais que eu me esforce, que eu faça pule para aqui, pule para ali, eu não consigo. Porque eu estou tentando demonstrar a você, falar o quão ruim deve ser alguém ilimitado, como é Deus, ilimitado, ter-se de limitar em um corpo para sempre. Nascer como homem é Deus que é ilimitado, opta por se limitar para sempre. Foi isso que a segunda pessoa da Trindade fez. Foi isso o que Deus fez quando encarnou como Jesus de Nazaré. O dia de hoje é o dia da celebração do dia da encarnação. Nós celebramos o dia da encarnação. João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, mostram o que ocorreu. O que ocorreu? O que diz lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em grego, nós temos aqui logos. João 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verso 3,16, famoso João 3,16, nada mais é do que a explicação do porquê, do motivo da encarnação. O verso 1 e verso 1,14 explica o que ocorreu. O verso 3,16 explica por que ele encarnou. Quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, essas são pelo menos duas razões importantes do porquê que nós celebramos o Natal. Por que nós celebramos a encarnação de Deus? Deus não poderia nos resgatar fora da humanidade, porque senão ele estaria violando a sua promessa. E a segunda razão que nós vimos, se Jesus não fosse Deus, a cruz não seria um ato de amor, mas um ato de tortura, abuso, crueldade. Como sabemos que Jesus é Deus, nós sabemos que a cruz é um ato de amor. Você veja que outras religiões dizem assim, quando a pessoa está numa situação terrível, as outras religiões dizem assim, se você tivesse escutado ao profeta A, ao profeta B, ao sábio A, ao sábio B, ou seja lá o que for, A, B, C, você não teria feito isso. O cristianismo diz assim, já que você não escutou, eu vou até aí lhe resgatar. Você veja qual é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo central é o ato de amor. Deus nos deu o seu único filho para estar conosco. Esta é a mensagem do Natal. É por isso que celebramos o Natal. Olha só o que tem lá em Isaías 7,14. Diz assim, ó, que Deus deu para estar conosco. Olha só Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel nada mais é do que um nome simbólico e profético. Porque Emanuel quer dizer, sabe o quê? Deus conosco.
Mateus 1,23 diz a mesma coisa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, meus amados, e é isso que celebramos no Natal. Como a pastora falou, não há nada de errado na comemoração entre a família, pelo contrário. Não há nada de errado na celebração, não há nada de errado na alegria. C.S. Lewis já diz que a alegria é um negócio sério do céu. O céu é planejado, formatado para ser alegre. A alegria é um negócio sério do céu. Não há nada errado nisso. Mas nós não podemos perder de vista que a razão essencial de celebrarmos o Natal é verdadeiramente o Deus que é ilimitado, Criador do céu e da terra, o Deus que se expressa e se revela progressivamente durante todos os livros do Antigo Testamento, todos os 39 livros do Antigo Testamento. É esse mesmo Deus que vem à terra, na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso, essa sensação. Por quê? Porque é aí que nós sabemos e temos a convicção que Deus está com sua igreja, que Deus nunca nos abandona. Nós temos a convicção, entendemos o elemento central, nevrálgico, visceral do cristianismo, que esse Deus é o Deus que nos enche de amor, porque o exemplo dele é um exemplo de amor. Um senso de segurança, um senso de certeza, um senso de verdade, um senso de amor, um senso de confiança. A certeza de que podemos vencer todos os obstáculos. Seja lá o que vier, nós podemos vencer. Não é a certeza que nós não teremos obstáculos. Não é a certeza que nós não teremos problemas. É a certeza que nós os venceremos. Eu falei C.S. Lewis, né? Eu gosto muito desse escritor. Inclusive, já disse algumas vezes, um dos livros dele foi o que eu diria o maior responsável por minha conversão ao cristianismo. Foi quem abriu assim caminho para a minha conversão. Um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Mas ele, em outro momento, ele escreve uma coisa que diz assim, né? Quando a gente fala do amor de Deus por nós, é uma coisa muito emocionante para a gente, assim, toca o nosso coração, né? Mas ele é bem realista, ele diz assim, o amor de Deus por nós é um assunto muito mais seguro para pensarmos a respeito do que o nosso amor por ele, né? É muito mais seguro nós falar do nosso amor, do amor de Deus por nós, do que nós falar do nosso amor por ele. Aí as coisas começam a complicar mais, né? Portanto, nós temos que praticar esse nosso amor por ele. Nós temos que praticar o nosso amor por Deus. Colocar em prática, no dia a dia. Isso é muito presente na prática, no nosso amor por outras pessoas. Aí eu, lendo algumas coisas da antiguidade, eu fico assim, impressionado como os não cristãos viam os cristãos da época. Como os não cristãos olhavam para os cristãos da época. Seria tão bom se o povo aqui de Natal, do Brasil, olhasse para nós cristãos, como o povo descrente daquela época olhava para os cristãos daquela época. Porque hoje em dia o que é que os não crentes dizem geralmente? A grande maioria chama muito assim, né? Que o povo tem muito cristão hipócrita, não tem? Tem isso, tem aquilo. Isso é uma visão que não é de todo errada, não. Aqui. Infelizmente, eu tenho até que dizer que é mais certa, é mais correta do que a gente encontra muito cristão hipócrita, né? É o que eu sempre digo. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você é cristão, não. Assim como já se dizia, o fato de você estar na garagem não quer dizer que você é um carro. Não é? Mas antigamente eu fui ler uma passagem de um escritor grego, não era crente não, chamado Lúcian.
que viveu ali no ano 200 depois de Cristo. Olha só o que é que ele diz sobre os cristãos da época. Eu peguei esse trecho para falar para vocês. Olha só as palavras dele, né? Abre aspas aqui. É incrível ver o fervor com que as pessoas dessa religião se ajudam mutuamente em suas necessidades. Não pouparam nada. Seu primeiro legislador, é assim que ele se referia a Jesus. Seu primeiro legislador, Jesus, né, eu colocou em suas cabeças que eles são irmãos. Isso, meu amigo, Lúciano, grande escritor da antiguidade do século I. É assim que ele viu os cristãos da época. Não é diferente de como muitos não crentes veem os cristãos em lugares hoje em dia em que há perseguição, não. O amor de Cristo, meus amados, deve nos constranger, não só a amá-lo, mas também a nós amarmos as outras pessoas. Deve nos constranger. O que Cristo fez por nós deve ser um constrangimento a bater a nossa porta, para em toda situação em que nós tivermos de agir em desamor, nós nos lembremos do que Cristo fez por nós e aquilo seja transformado em um ato de amor pelo próximo. Olha o que João diz lá em 13:35. Diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Já disse outra vez, repito aqui, uma frase que eu ouvi que eu gostei bastante é a seguinte: se temos que repetir ou voltar esse amor a Cristo, pensemos no amor ao próximo. Essa pessoa disse assim, não podemos amar a Cristo mais do que o amor que nós temos pela pessoa que menos amamos. Essa ideia de que o amor é o nosso estilo de vida enquanto cristão, que o que Cristo fez por nós foi por amor, que essa cruz aqui representa um símbolo de amor inigualável, é que deve registrar a nossa existência enquanto cristãos. Devemos crescer nisso, meus amados. Nós devemos crescer nisso. Isso deve fazer com que nós olhemos para os outros pelos olhos de Cristo. Cristo fez por nós sem merecermos. Nós devemos amar os outros, mesmo que nós pensemos que eles não merecem. É assim o amor de Cristo. Devemos crescer nisso. No amor mesmo em pequenos gestos, em pequenas coisas. Tem uma passagem muito interessante, um amor, que pequenas coisas às vezes são importantes. Mas era uma mulher, entrou numa loja de tecidos para comprar tecido para fazer o vestido de noiva dela. Aí ela chegava lá e pegava o tecido, o rapaz que trabalhava dava um modelo de tecido para ela, ela chegava, amassava assim o tecido, aí dizia, eu quero um mais barulhento, que faça barulho. O rapaz ia lá, pegava outro, aí ela amassava assim, dizia, não tem um que faça mais barulho, não. Quando eu amasso, ele foi lá, pegou outro. Aí o cara perguntou, o cara ficou estranhando um critério desse para escolher o vestido de noiva, né? Aí perguntou, mas por que você quer um tecido que faça barulho? Ele disse, é porque o meu noivo é cego. E eu quero que ele saiba quando eu estiver entrando na igreja. Não preciso ser grandes atos de amor, não. Podemos começar com os pequenos atos de amor. Não apenas por aqueles que estão próximos da gente. Não apenas. Também por eles, mas não apenas. Mas também por aqueles que estão distantes. É isso que vai dar justificativa não só nas nossas palavras, mas no nosso modo de ser, a grandiosidade que é o Natal. É isso que vai justificar e dar sentido ao que Deus fez por nós. Vamos orar?